Meus queridos, paz seja com todos, amém? Nós estamos tendo um probleminha com a conexão do Instagram, né? A verificação da conexão, ela não está indo. Mas nós achamos melhor gravar aqui, que nós vamos colocar no YouTube, e aí depois a gente dá uma olhada lá, entendeu? Eu espero que é até mais fácil para alguns, porque alguns não têm, já disseram que não tem Instagram, e eu espero que tenham a oportunidade de ver lá no YouTube. Meus amados, vamos orar ao Senhor agora, para que fazer uma oração de agradecimento. Hoje foi um dia de emoção, foi um dia onde eu vi os enfermeiros fazendo um apelo para nós orarmos por eles, porque é eles que estão na linha de frente. E isso mexeu comigo. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor está levantando esses enfermeiros que muitas vezes não são valorizados, que aguentam mais coisas do que um médico, aqueles que trabalham diretamente com o paciente. E às vezes eles pegam os pacientes todos detonados, emocionalmente, fisicamente, e aí vê, entendeu? Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos a vida de cada uma dessas pessoas que vão estar vendo esse vídeo, Deus. Que teu reino seja engrandecido, Pai. Que a tua palavra ache lugar no coração de cada um deles aqui, Pai. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, característica do reino de Deus. Nossa, como é bom nós termos as características do reino de Deus. Fala-se muito de reino de Deus, relacionamento, igreja, mas o que verdadeiramente mostra a sua vida, a minha vida, as características do reino de Deus? É interessante que Jesus ele se preocupou em levar-nos a aparecer, por incrível que pareça, né? Não aparecer no sentido de ser idolatrado, não aparecer mais do que ele, mas aparecer a pessoa transformada. Quando Jesus ele veio, a primeira coisa que ele chegou, ele falou assim, olha, o tempo está cumprido, em Marcos capítulo 1, verso 15. E o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, uma das coisas que o Evangelho trouxe foi o reino de Deus. E aí, como nós vamos conhecer o Evangelho do reino de Deus? Eu costumo dizer que existem dois tipos de evangelho sendo pregado hoje nas congregações, nas comunidades. O evangelho das ofertas e o evangelho do reino de Deus. O evangelho das ofertas é o evangelho só das promessas. O evangelho é onde você só quer as promessas e você não quer as suas responsabilidades, nem as demandas. Então, hoje, quando a gente olha para esta situação, a gente precisa parar para pensar como está a minha vida. Quais são as características que está refletindo na sociedade que eu vivo, no meio das pessoas com que eu convivo. A Bíblia diz que lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, por isso nós devemos tirar todos os embaraços da nossa vida. Para nós termos embaraços das nossas vidas, meus irmãos, sinal que a gente, na realidade, ainda está vivendo as nossas características humanas, no sentido de que nós somos descendentes dos nossos pais, e nós estamos refletindo isso mais do que as características do reino de Deus, que uma vez nós tivemos em nós. Jesus chega e falou assim, olha, o reino de Deus está dentro de vós.
Aí algumas coisas a gente precisa ponderar para considerar, para que a gente não venha de maneira alguma errar. Porque um dos grandes problemas que existe é que as pessoas pegam uma situação e falam, tá tudo bem, o reino de Deus está dentro de mim, glória a Deus. Mas Jesus, ele deixou bem claro que quando ele falou, o reino de Deus está dentro de vós, ele falou porque a palavra do reino estava sendo inserida dentro deles. O tanto que Jesus falou assim, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Mas essa limpeza não quer dizer a purificação, amados. Porque a purificação só o sangue. Só o sangue. E uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção é que, para você ver o que o evangelho das ofertas pode fazer. Ele pega e não é que ele distorce, ele tira a verdade. Eu ouvi uma frase de um filme interessante, que o cara chegou e falou assim, inclusive eu sugiro que vocês assistem aquele filme Em Defesa de Cristo. Foi nesse filme que eu ouvi isso e me chamou a atenção quando o cara que julgava ser ateu, chegou por uma pessoa que ele prejudicou, e aí ele falou assim, não, eu omiti a verdade. O cara olhou para ele e falou, não, você não omitiu a verdade, você não queria aceitar a verdade. E hoje a igreja evangélica, a da cristandade, da religião, não quer a verdade de Deus. O tanto que o próprio Deus, em Romanos capítulo 1, verso 28, levantou uma questão contra ele, falando assim, olha, vocês tornam a verdade de Deus em mentira. A gente só pode tornar a verdade que está em nós, que nos libertou, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mediante as nossas vontades. Então as pessoas olham para nós e ficam vendo a questão da credibilidade que nós temos diante da sociedade. Então, escute bem, eu quero ler um texto com vocês, que o evangelho do reino é totalmente diferente do evangelho das ofertas. Quer ver um exemplo? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é verdade ou mentira? Eu falei, é verdade, pastor. É? Não. É meia verdade. E meia verdade para Deus se torna mentira. Porque a verdade toda é, se andarmos na luz, como Ele na luz está, Cristo Jesus, né? Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quero falar para vocês neste momento sobre o evangelho do reino de Deus. Como é que ele começa? O evangelho do reino de Deus, ele só é possível ser vivido se nós procurarmos sermos semelhantes a Jesus. E não pense que o fato de você ter levantado uma das mãos, passado por um batistério, você simplesmente vai falar, agora eu estou tranquilo, eu tenho o evangelho do reino, nada pode me atacar. Não. Jesus, quando falou, você, olha, o evangelho do reino está dentro de vós. Depois que eles estavam dentro de nós, mas eles não desenvolveram aquilo que eles tinham recebido do Senhor, eles erraram. Paulo, ele nos alimenta, ele deixa muito claro esse alimento para nós, na palavra, quando ele fala assim, aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia. Muitas vezes a gente pensa que está firme no Senhor. Mas aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles estavam andando com Jesus, eles viam Jesus e eles simplesmente negou Jesus, não acreditaram numa mulher porque ela era ex-prostituta, quando levou a notícia que Jesus ressuscitou. Mas a religiosidade deles eram grandes demais. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Só há uma maneira para nós vivermos o evangelho do reino.
sermos semelhantes a Jesus. Eu vou estar sempre falando nisso quando eu falo assim, ó, o propósito eterno de Deus é ser pai de uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E eu quero trabalhar com vocês hoje em umas características do que é o reino de Deus. E está lá em Mateus capítulo 5, verso de 5 ao 12, que eu vou ler rapidamente aqui. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca, os ensinou, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amados, vamos começar a falar sobre aquele texto que Paulo ele diz lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5, que ele começa falando assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual sentimento? Jesus, ele falou aquilo que ele fez. Não tem aquele adágio popular que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? E são os religiosos. E isso está lá no capítulo 23 de Mateus, que Jesus sai descendo pancada em cima daqueles religiosos, os fariseus, os saduceus e outros crentes lá. Mas quando ele fala assim, ele ensina: você quer ser feliz? Seja feliz. Vocês são felizes se vocês são pobres de espírito, porque o reino de Deus é de vocês. O que é uma pessoa pobre de espírito? Não é questão financeira, é questão de você não ter nada e depender 100% de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Meu Deus, se a igreja entender esse negócio, meus amados, nós vamos longe. Porque a única maneira de nós sermos um só com Cristo e um só entre nós, termos o mesmo pensamento, a mesma palavra, como Paulo diz ali em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, 10, ele fala assim: olha, tende vós o mesmo parecer. Mas não, esse bando de denominação aí, meu irmão, isso é coisa de homem, e influenciado por Satanás, sem medo de errar. Uma vez eu falei isso para uma irmã, ela falou assim: pastor, o senhor está blasfemando contra o Espírito Santo. Eu falei assim: ó, filho, não fala que eu estou blasfemando não, porque não é por mim não. Porque é questão de lógica. Para pensar, amados. Por que não quebrou um osso do corpo de Jesus quando ele estava na cruz? Do corpo. Hoje essa metáfora que nós temos de igreja, uma das metáforas é corpo. E eu li isso ontem lá na live, em Colossenses. Entendeu? Então hoje nós podemos entender que o corpo ele não pode dividir. E o que nós temos? A divisão. Nós temos divisão do Batista, nós temos divisão da Assembleia, nós temos divisão das comunidades, nós temos a divisão desse pessoal que não entende nada de igreja, que fala que é desigrejado. Desigrejado é quem está fora da igreja. Eu estou falando aqui de corpo, eu não estou falando de estrutura, eu não estou falando de CNPJ, eu não estou falando de salão, eu estou falando de vida ligada a Cristo.
É isso que ele está. Quando ele fala assim, bem-aventurados os pobres, quer dizer que o pobre, eu sou pobre de mim mesmo, eu não tenho mais nada. Colossenses 3 diz isso, para a gente esvaziar, despir-nos de todo o velho homem, para nos renovar do novo homem, que é Cristo. Então, meus amados, esse vídeo está indo lá para o YouTube, certo? Assistam, compartilham, dão um like lá e aprendam uma coisa. Você só pode ser semelhante a Jesus se você viver como Jesus viveu. Jesus falou, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus ali, por que ele não falou que eu tenho que continuar a amar o meu próximo como a mim mesmo? Porque isso nasceu na lei, e ele cumpriu a lei. Em João capítulo 5, ele diz, fala o seguinte, olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. A lei e os profetas eu cumpri. Quando Jesus fala assim, está consumado na cruz, é porque, pai, eu vim cumprir tudo e cumpri. E aí? Aí a gente olha para essas igrejas hoje, eu não tenho nada contra a denominação, irmãos. Denominação é um lugar onde tem gente. Eu não aceito ninguém meter o pau lá na Universal. Infelizmente, eu tive o desprazer de ouvir um pastor dizendo que abomina a Universal do Reino de Deus. Mas ele não foi lá buscar um macumbeiro, um viciado em drogas e outras coisas. Deixa, gente. Jesus falou assim, quem não é contra nós é por nós. Aí eu vou por ser batista, por estar na denominação batista, eu vou achar que os batistas são melhores do que uma outra denominação? Longe de mim passa isso, meus amados. Longe de mim. Então eu quero dizer isso para você. Seja semelhante a Jesus, se esvazie de você, sabe por quê? Porque esse foi o primeiro passo que Jesus fez. Quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que poderia ferrar. Mas antes, ele se esvaziou de si mesmo. Gente, você tem noção de que Jesus fez para nos resgatar? Você tem noção do preço que Jesus fez? Você tem noção do bate-papo que houve lá no céu? Entre Jesus, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, que os três andam juntos? Os três são um? Você tem noção? Você tem noção deles terem mexido na perfeição para vir buscar o que se tornou imperfeito? A igreja não tem. Nós queremos ser reconhecidos. As pessoas falam assim, cantam uma música aí de um pessoal aí, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas, gente, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus não, pelo amor a nós. Eu não sou revoltado não, viu, irmãos? Tem hora que o povo fala assim, pastor, tá revoltado. Não estou revoltado, não. Só que eu estou cansado desse evangelho. Eu estou cansado de grupos que começam falando, nós agora somos livres, tá? Mas não exerce o amor, e o amor é paciente. O amor é paciente, amados. Tem pessoas que falam assim, não, olha só como é que a igreja ainda está se perdendo. Eu não uso terno. Bom, isso aí é religiosidade. Tem um homem de Deus, que uma vez eu ouvi ele falando para um líder, que ele colocou um terno. Aí o irmão chegou e falou para ele, uai, Mitian, de terno? Ele falou, isso é para tratar os religiosos incultos. Você que cobra o exterior das pessoas, talvez você está agindo como os fariseus.
que não pode se usar terno, não pode se pregar de camiseta, de malha. Eu estou aqui de camisa de malha, mas se eu tivesse uma camiseta, talvez eu escandalizaria as pessoas. E é interessante que Colossenses fala assim, não se detenha no que em festas, nem em roupa, nem nada disso. Sabe o que a gente tem que se deter? Em parecer com Jesus. Em nos esvaziarmos. Ser pobre de nós. Aí sim, Deus vai fazer. Nós vamos continuar o processo, uma série de mensagens sobre as características do reino de Deus. E a primeira característica que tem que ser manifestada em nossas vidas é simplesmente o esvaziar-se. Senão, estão perdendo tempo, viu, meu amado? Estão perdendo tempo. Corre um sério risco. Sabe de quê? Um sério risco de, no dia, ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque a palavra conhecer no grego quer dizer intimidade, amados. Lembra quando Maria chegou, o anjo para ela e falou assim: olha, você vai ficar grávida. Mas como é que pode ser esse negócio se eu não conheço o homem? Jesus ele falou assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Que quer dizer o quê? Simplesmente intimidade. Vocês não são meus íntimos, vocês usaram o meu nome, vocês oraram no meu nome, vocês receberam as bênçãos no meu nome, porque eu deixei tudo para vocês, eu deixei a paz, eu deixei a unção. Porque 1 João, capítulo 2, verso 20, diz que vós tendes a unção do santo, singular, de uma pessoa. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Vamos acabar com esse negócio, irmãos. Vamos começar a entender esse momento que a igreja vive no mundo. Vamos começar a olhar para dentro de nós e falar assim: eu preciso me esvaziar de mim, das minhas filosofias, das minhas capacidades, do meu dinheiro. Sabe por quê? Porque em Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, diz o seguinte: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Você quer se gloriar? Glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. E Paulo conheceu porque ele falou assim: olha, eu me glorio na cruz de Cristo. Amados, infelizmente, a gente vê a igreja se distanciando de Deus, porque coloca um homem superior a mais do que Deus. Eles nunca vão aceitar. Eu nunca aceitaria. Nunca. Nunca é uma palavra muito forte, mas eu não aceitaria alguém chegar e falar assim: pastor Dado, você está querendo ser mais do que Deus. Eu falei: mas por que você está falando isso? Eu falei: rapaz, não vejo assim não. Acho que eu sou um servo, eu sou humilde. Eu não falo que eu sou humilde, porque quem fala que é humilde é um soberbo de grande. A gente costuma brincar aqui com os discípulos que a pessoa, quando quer se mostrar humilde demais, a gente fala que ele que escreveu aquele livro, Como Alcancei o Topo da Minha Humildade. Esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se, porque Jesus iniciou a pregação do Evangelho esvaziando-se de si mesmo. Nós vamos já gravar outros vídeos sobre mais aqui. Eu vou começar uma série agora e a gente vai postando, tá bom? Infelizmente o Instagram não deu certo hoje, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá bom?
Que o Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação, a comunhão do Espírito seja sobre cada um de vocês que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui para servir vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês e a gente espera você no próximo. Ouça, compartilha. Se Deus abençoou, falou contigo, comece a praticar. Não dê glória a Deus para aquilo que não vai transformar a sua vida. E você pode ser um empecilho para Deus transformar a sua vida. Porque você não quer abrir mão da sua vida. Você não quer perder posições que te dão uma linha de conforto. Tá bom? Beijo no seu coração. Ainda a gente não pode se abraçar, mas a gente vai se abraçar ainda. Dar ósculo santo, pegar na mão, perguntar como você está. Tá bom? Cheiro. Um grande abraço. Visite a nossa página no YouTube. Qual é? PIB Tobias. PIB Tobias. Beijo.